Provocações. Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Isso é depois de amanhã. Para celebrar esta data, este programa relembra as palavras de Léopold Senghor, poeta senegalês, ditas aos brancos europeus em 1948. O que vocês esperavam que acontecesse quando tiraram a mordaça que tapava nossas bocas negras, que cantaríamos em louvor a vocês? E as cabeças de nossos pais, que vocês dobraram a força até o chão? Pensavam que quando elas se reerguessem, vocês leriam em seus olhos a adoração? Hoje, nossos olhos, tochas negras, iluminam o mundo, enquanto suas cabeças brancas não passam de pequenas luminárias balançadas pelo vento. Provocações agora celebra o Dia da Consciência Negra, conversando com Dexter, Gal Martins, Hélio Santos. Hélio Santos, qual é hoje a situação dos negros, dos índios e das mulheres na sociedade brasileira? Impressiona, Abujanra, porque você tocou o dedo na ferida. Quer dizer, o Brasil não se ajusta precisamente porque tem uma maioria negra, 52%. Os índios, que são os originais da terra, nós não conseguimos extingui-los. Eram 1.500 etnias, restam as 300. Felizmente, nos últimos 10 anos, a população indígena vem crescendo. Antigamente, as crianças indígenas morriam como moscas. Agora, há uma feminização da pobreza. Eu poderia dizer que uma mulher negra teria uma carga dupla. Como mulher e como negra, estas seriam, dentro da situação do Brasil, as que estão mais embaixo e as que têm mais dificuldade. A matriz disso tudo, com os negros e os índios, está em mais de 300 anos de escravidão. Dá para vencer isso em menos tempo? Preciso, é necessário isso. Quer dizer, a nossa escravidão foi a mais longa, a escravidão colonial que mais durou foi a nossa, 354 anos. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob o signo da escravidão. Agora, como reverter isso? O 14 de maio, Abujanra, o dia seguinte à escravidão, o dia seguinte ao fim da escravidão, é o dia mais longo do Brasil. Você encontra restos desse dia 14 de maio nas esquinas, nas favelas, nas prisões. Não há uma política pública no dia seguinte para aproveitar aqueles talentos que haviam construído o país até então. E então, as chamadas políticas de cotas, que são políticas de ação afirmativa, são uma tentativa da gente ajustar isso num tempo que eu coloco 30 anos, porque essas políticas não são para todo sempre. A missão é reduzir as distâncias, que não são distâncias sociais só, são distâncias raciais. Você tem uma frase terrível, hein? Não sei se é terrível. Segundo o Hilke, o belo não é mais que o começo do terrível, esse grau que suportamos. Sim. Vou falar da sua frase, hein? Atenção, presta bem atenção do que você falou, hein? O Brasil do futuro depende do destino da família negra. Isso. Explique. O Brasil será o que essa família for. Ou seja, e já é. É um país que produz os melhores jatos de porte médio do mundo, jatos sofisticados. Este mesmo país não consegue treinar as mães pobres
para que as crianças não morram de diarreia. Então, o que os sociólogos chamam de assimetria radical. De um lado, muito, alta tecnologia, do outro lado, nada. O Brasil é moderno, mas a Bujanra não tem nada a ver com a modernidade, porque a modernidade pede precisamente um equilíbrio, né? Não, nós temos o moderno, aquele moderno que não traz realmente o que a gente chama de desenvolvimento com sustentabilidade. Eu diria sustentabilidade moral. A gente devia ser moderno e eterno. Sim. Em 2006, você pedia políticas capazes de levar o negro à universidade pública. Já considera isso resolvido? Não, mas avançamos. Nós temos hoje no Brasil, antes mesmo do decreto da presidenta Dilma, 160 universidades que adotam algum tipo de política de cotas. Foi difícil a Bujanra em 1995, quando um grupo que eu coordenei colocou isso na agenda nacional. E foi nesta ocasião que um jornalista muito conhecido me perguntou: o senhor é a favor de cotas? E eu disse que não. O que eu queria, na verdade, era reduzir cotas de 100% que existem na cena nacional abundantemente, sem que ninguém reclame. Então, eu penso que avançou sim a Bujanra. Agora, nós temos que avançar nisso, não é só na universidade, nós temos que pensar no emprego. É aquilo que eu disse antes, nenhum país pode impunemente desperdiçar talentos. O custo de um preso na cadeia é imensamente maior. Estou falando do custo econômico, não estou falando do custo moral. O custo de manter alguém na cadeia é muito maior do que você apoiar o filho de uma lavadeira e torná-lo um engenheiro, por exemplo, um piloto de Boeing, porque ele pode, desde que ele seja aproveitado nesse talento. Acho que os assentos reservados nos metrôs não tem que ter. O pessoal tem que ter consciência e tem que ter, assim, educação, cidadania de ceder o lugar. Mas se não tiver aquele assento reservado, ninguém vai levantar daquele banco para dar o lugar. Mesma coisa com a cota racial. Como o negro não tem vez aqui no nosso país, muitas vezes as coisas têm que ser dessa forma, né? Tem que ser imposta, porque senão, né, o negro realmente não vai ter vez nunca. Ela é Gal Martins. Gal Martins. Quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Bem, eu sou Glauciete Martins Gomes, mas desde pequena chamada de Gal pela minha família. Nasci aqui em São Paulo. Sempre vivi na periferia de São Paulo, Zona Sul, Capão Redondo. E hoje eu continuo nessa minha comunidade e continuo pensando formas de democratizar a arte e democratizar a cultura. Como a dança entrou na sua vida? Com mais ou menos 19 anos de idade e foi participando de oficinas, de cursos dentro da universidade, né, da Unesp, e eu percebi que essa linguagem não chegava até a mim, na minha comunidade. A cultura negra é de berço ou foi uma descoberta para você? Não, foi uma descoberta, sem dúvida alguma. Eu tive uma infância muito obscura nessa questão racial, na questão da própria cultura negra. Eu não conhecia. E como eu disse, eu me reconheci como mulher negra a partir do momento que eu tive esse contato com a cultura africana. E eu pude, nossa, aí o universo se abriu, eu pude perceber diversas possibilidades. Isso eu tinha, 14 anos, como eu disse. Então, infelizmente, não veio de berço. E eu tento fazer isso com a minha filha agora. Tentar trazer isso para ela. E como apareceu a companhia Sansa Croma? Eu decidi criar a companhia para criar esse universo da dança cênica, porque aí, como eu disse, no meu início da dança, enfim, não tinha, na verdade, nenhum tipo de produção de dança cênica. E aí eu ministrei uma oficina para um grupo de jovens artistas nessa época, e no final desse percurso a gente decidiu continuar com esse trabalho. E daí surge a companhia Sansa Croma. Fala para nós entendermos mais calmamente o que quer dizer Sansa Croma. Sansa Croma é um nome
de um pássaro, de uma lenda africana, sul-africana. E essa lenda diz que os pais, né, sul-africanos, cantavam para Sansa Croma proteger os seus filhos dos massacres provocados pelo apartheid. Então, Sansa Croma vem dessa lenda. Quantas pessoas são com você? Nós somos em 13 pessoas, unindo produção, unindo a coordenação do projeto de formação de público e eu, né? Na verdade, somos em 13. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Ele fotografa e não sairá nunca em lugar nenhum, a não ser que você morra ou eu. Ele é Marcos Fernandes de Omena, ou melhor, Dexter. Dexter, comece contando para nós quem é você e de onde você veio. Sou apenas mais um garoto negro da periferia, que nasceu lá, criado por uma mãe alagoana, sem pai, e que descobriu no rap ou na cultura hip hop a melhor maneira de viver, de ser um cara diferenciado. Como foi sua infância? Não tive muitas coisas diferentes de um jovem da periferia. Empinar pipa, bolinha, peão, um estudo precário, ruas de terra, em São Bernardo do Campo, no Morro Calux, saneamento básico, saúde, falta disso tudo, na verdade. O que as mães da periferia esperam que os filhos venham a ser na vida? Honesto, que estude e que seja honesto. Trabalhador padrão e, por muitas vezes, crente também. Você viu amigos seus, adolescentes, partirem para o crime? Vários. Voltaram vivos? Nem todos, bem poucos. O que motiva a revolta nas periferias do Brasil? Eu acredito que seja essa falta de atenção para essas pessoas que se encontram lá, né? O Estado, né? As escolas são precárias, a gente até acabou de falar disso. A educação, ela é quase nenhuma. E quando se tem, é de uma forma arcaica, eu considero. Né? Um estudo que já... Eu costumo dizer que o hip hop tem que estar no currículo das escolas, de matérias escolares. Dexter, essa pergunta, eu quero ver a sua resposta. O que é o negro no Brasil? É ser trabalhador, honesto, é construir esse país, né? E não ter nada em troca. É fazer parte de um povo que foi escravizado e que há 500 anos luta pela melhora. E, infelizmente, não é reconhecido. Quando ouvi o rap, o vírus da revolução entrou na minha veia. Isso. Conta como foi. Foi lindo, foi como se eu estivesse num quarto escuro, literalmente da ignorância, há 17 anos. E foi como se alguém chegasse e acendesse uma luz e eu pudesse ver tudo. Já tinha, na ocasião, o hábito de ler? Não. Aprendi a ter gosto pela leitura através do hip hop. Por isso que eu digo que o hip hop deveria ser uma matéria no currículo escolar. Porque ele incentiva você a transformar a sua vida, a revolução mental. Dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Muito obrigado. O abraço. Está em cana, é embaçado, ó tio. Quem não cai esteve, não tá ligado. Uns querem te ajudar, outros te afundar. Vou dizer, jogue o dado em quem confiar. Só porque quem é quem, difícil saber. Só mesmo Deus pra te proteger. Tolerância zero
para a exclusão racial. Sabe que na Europa hoje, essa sua ideia não pegaria? Sim, ela vem na contramão da Europa hoje, né? Quem diria a Europa que teve uma guerra por conta exatamente da questão da intolerância racial. Eles não aprenderam. Como é a sua proposta? A minha proposta é que nós aprendamos uns com os outros. Eu não gostaria de viver num país só de negros e índios, por exemplo. Eu acho que a diversidade europeia é fantástica. Todos os grupos europeus nós recebemos. Alguns pensam que foram só portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos. Depois que nós elegemos a presidenta Dilma, lembrou-se que nós recebemos búlgaros. Sim, eu sou de Belo Horizonte, búlgaros, húngaros, russos. Toda essa riqueza europeia é fantástica. Os orientais, os árabes. O que nós podemos aprender uns com os outros? O ritmo do Brasil, na verdade, o ritmo musical do mundo é negro, mas o ritmo do Brasil é negro. Esta alegria desbragada do negro e essa alguma tristeza do índio provocam um equilíbrio que a sociedade brasileira ainda não absorveu completamente. Nós todos podemos aprender uns com os outros. Portanto, não adianta a gente valorizar apenas alguns. O Brasil fez uma imigração europeia importante e apoiou com dinheiro, mas não fez isso com os índios, muito menos com os negros. Esse desajuste está aí. Hoje no Rio se fala em violência. Como? São 400 favelas. O Rio em si já contém essa violência. Agora a violência vem atingindo algumas pessoas, mas não há nada mais violento que o Rio sempre foi. Foi a maior cidade escravista do planeta na metade do século XIX. A metade da população era escravizada. Queria o quê? Que viesse depois? Um paraíso? Uma Estocolmo? Nós temos aquilo que nós plantamos. Contra tudo, negros, pobres, homossexuais, indígenas, qualquer raça que não seja branca, eles são preconceituosos, sim. É o preconceito pior de todos, que eu acho. Não está na cor, está no seu bolso. O que andou para frente e o que não andou nas políticas de inclusão dos últimos 20 anos deste país? Pergunta fantástica, Bujanra. Naquela área em que você não dispôs do seu talento, sabe o que aconteceu? Esse país foi campeão do mundo 5 vezes, vice-campeão 2 vezes. Na hora de selecionar jogadores de futebol, você aproveita o talento onde ele estiver. Um físico da USP reclamou, por que é que até hoje não conseguimos um prêmio Nobel em física, por exemplo, em medicina? E nós achamos que nós temos altas tecnologias, ou seja, no futebol, que é uma disputa difícil, o Brasil deu certo. E por que deu certo? Exatamente porque não desperdiçou talentos. Quando eu falo de futebol, eu falo de algo que requer inteligência, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade, tudo aquilo que um gênio tem. Um país que consegue derrotar europeus enormes, fortes, loiros, 5 vezes e é vice-campeão mais 2, conseguiria também em outras áreas. Agora, vamos falar onde houve restrição, onde nem todos puderam chegar. A universidade elitista, que entendia que a excelência era exatamente daquele que pode pagar a escola cara. Esse é o resultado do Brasil. Se é que algum dia nós tivemos crise, essa crise passa pelas elites. Todas as elites. Nos crimes do colarinho branco, não é só o colarinho que é branco, é o pescoço também. No Brasil você está certo, mas essa sua frase não livra a cara de alguns ditadores africanos? Ótimo, é isso mesmo. Isso mostra que o ser humano é ser humano, independente de ser negro ou branco. No Brasil, o crime do colarinho branco geralmente envolve alguém do pescoço branco. Isso não significaria, se os negros tivessem acesso, que nós talvez tivéssemos também alguns pescoços pretos, tudo bem. Mas hoje, aqui no Brasil, a realidade é essa. Agora, a África, em larga medida, tem lá os seus ditadores e o crime lá seria o crime do colarinho branco com o pescoço preto. É verdade. Isso é terrível também. 2007, o geógrafo Demétrio Magnoli, da USP, debatendo com você, disse que o Brasil era o país da miscigenação
e que os teus conceitos raciais já eram ultrapassados. Pois é, a miscigenação é uma realidade, mas ela não pode ser um álibi para não se fazer nada. É muito comum ouvir, Abu Janra, algumas pessoas falarem: não dá para saber quem é negro no Brasil. O antropólogo francês diria o contrário: é difícil saber quem é branco no Brasil. Quem é negro se identifica logo, ou seja, torna-se um diálogo impossível. A miscigenação é um fato, é uma miscigenação não integradora. Como você disse, 3 séculos e meio de escravidão. O nosso processo de colonização foi diferente do americano. Para lá foram as famílias inglesas, para cá não veio as famílias. Para lá foram todos os milionários maravilhosos. Para cá eles mandaram a merda. Na verdade, para cá vieram os ibéricos. Os ibéricos fizeram isso em toda a América Latina e eles vinham só, não vinham com a mulher. Quais mulheres existiam aqui nas Américas? As indígenas e as mulheres negras escravizadas. Portanto, hoje os estudos de genética mostram o quê? Dentre cada 10 brasileiros que nós identificamos como brancos, só 4 são brancos pela matriz materna e paterna. 6, em algum lugar do passado, terá uma mulher negra ou indígena. Tudo bem, mas o que importa é o fenótipo. O fato de alguém ter sangue misturado não vale. Nos Estados Unidos, você sabe, se você tiver uma gota negra, você é negro. Aqui, se você tiver uma gota de sangue branco, você torna-se branco. Então, são conceitos muito diferentes para nós entendermos. Hélio, o que é a vida? A vida, ela tem característica de uma viagem, né? E o interessante é que, durante muito tempo, você sabe que você está numa viagem e não sabe muito bem para onde você vai. Mas a vida tem todo o sentido de uma viagem, né? Agora, como eu disse, precisa ser uma viagem com algum prazer. Hélio, o que é a vida? A vida? A vida. Dá aqui um abraço, que é coisa melhor e mais falsa desse programa. Ai de mim. Vamos ouvir um dos maiores homens do século, Leopold Senghor. Olhem só o que ele disse. Esses senhores da cidade, senhores compenetrados que já não sabem dançar à noite sob o luar, que já não sabem andar sobre a carne de seus pés, que já não sabem contar histórias noite adentro. Ora, escuta, mundo branco, escuta nos seus argumentos grandiosos o seu miserável estertor. Quanto a nós, negros, só nos resta a piedade. Piedade para os nossos vencedores oniscientes e ingênuos.